Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de maio de 2023, são 8 horas da manhã. E a relação dos militares com o bolsonarismo atravessa um momento de forte crise e pode terminar em divórcio. O exército está sob ataque do bolsonarismo radical, em que pese que bolsonarismo radical é um pleonasmo, ou seja, é redundância. Ou os golpistas são punidos ou nunca mais o país viverá em paz. Em 2 de fevereiro último, enquanto Iemanjá era reverenciada no mar de Salvador, o exército fechou sua conta no Twitter para se poupar de críticas do bolsonarismo radical. Depois de terem encontrado abrigo na porta dos QGs do exército país afora e pedirem intervenção militar para anular a vitória de Lula, os bolsonaristas não se conformam com o fracasso do golpe de 8 de janeiro e culpam o exército por o golpe não ter dado certo. Bem que setores das Forças Armadas se esforçaram para que o golpe desse certo. Não institucionalmente, como mostram as investigações, mas setores importantes do exército apoiaram basicamente o 8 de janeiro, impediram que os golpistas fossem presos, deixaram que eles entrassem. O exército chegou a barrar a polícia que ia prender os baderneiros. E na verdade agora o radicalismo bolsonarista chama os militares de melancias. É um jargão da extrema-direita para dizer que os militares do exército são verdes por fora devido ao uniforme e são vermelhos por dentro por terem alma comunista, como eles gostam de dizer. E na verdade essa é uma grande notícia para o país, porque o divórcio entre a extrema-direita e os militares significa menos risco de golpe. E talvez essas ações do bolsonarismo façam os militares refletirem um pouco sobre o que significa vincular uma instituição como o Exército ou instituições como as Forças Armadas com vagabundos, gente desqualificada, gente com problemas mentais, gente que não merece crédito nenhum. Espera-se que as Forças Armadas reflitam muito sobre a adesão, ou melhor, a aliança que houve entre as Forças Armadas e a extrema-direita nazifascista. E Augusto Aras e Lindora Maria Araújo estão no páreo pela Procuradoria-Geral da República e têm feito movimentos para tentar agradar o governo e vender ao Lula o mesmo pacote de proteção e de ação vinculada, sincronizada com o governo, que esses dois venderam a Bolsonaro. Tanto Augusto Aras quanto Lindora fizeram da Procuradoria-Geral da República uma procuradoria do governo federal e atuavam para blindar o Bolsonaro e atacar os inimigos dele. Espera-se que Lula, apesar de haver notícias de gente do PT querendo oferecer a Aras e a Lindora ou a um dos dois um pacote em que um lado ajuda o outro, espera-se que o governo e que o presidente Lula não caia nessa e não coloque esse tipo de gente, porque esse tipo de gente na Procuradoria-Geral da República não é confiável. Hoje se mostra disposto o PGR, a vice-PGR se mostram dispostos a oferecer ajuda ao governo.
Amanhã traem. E outra coisa, a Procuradoria-Geral da República tem que ser independente, não tem que ser aparelhada. E o Lula fará muito bem se não cair nessa, e a possibilidade dele cair nessa é pequena. A Auditoria da Receita Federal, nas bagagens da comitiva de Lula após viagem à China, achou aí cerca de 400 itens, a grande maioria bonés, broches, tâmaras secas que ele ganhou na Arábia Saudita. Na verdade, nenhum presente caro foi encontrado. A Polícia Federal fez uma ação muito forte na chegada da comitiva de Lula do exterior para mostrar, inclusive, que não tem viés. Não é? Mas com o Lula eles quebram a cara, porque o Lula ficou 8 anos no governo, nunca houve um questionamento sério em relação a presentes caros. Chega a ser impensável que o Lula ou que Dilma Rousseff tivessem feito o que Bolsonaro fez no caso dessas joias. Então, realmente, a gente pode comemorar que o Brasil voltou a ter um governo respeitável. E o secretário nacional do consumidor, o Vadi Damu, vê abuso do Google e quer que o Google seja investigado por tentar convencer as pessoas nas redes sociais de que o projeto de lei das fake news não é bom e vai piorar a internet. Essa nova lei, esse projeto de lei é muito controverso. O Blog da Cidadania entrevistou no último sábado o Orlando Silva, o relator do PL das fake news, e foi muito confusa a entrevista, porque realmente existem algumas críticas que setores da esquerda fazem ao projeto, dizendo que ele vai desmonetizar os comunicadores de esquerda, os comunicadores em geral, mas os de esquerda. O fato é que esse PL não está agradando nem a esquerda, nem a direita, está muito confuso. Seria melhor adiar um pouco, não vai acontecer nada se adiar mais 15 dias, mais um mês, esse projeto, para que seja construído um consenso mínimo. Porque apoiar e aprovar uma lei dessa, que influi tão fortemente na liberdade de expressão, sem que haja um consenso mínimo, vai dar problema. Espera-se que o governo e o próprio Orlando Silva pensem nisso, porque realmente é um pouco preocupante. E o Brasil estuda socorrer a Argentina, que quer evitar maxi desvalorização em ano eleitoral, não é? Este ano vai ser um ano eleitoral na Argentina, a situação da Argentina é muito ruim. O país recorreu ao FMI e pediu 44 bilhões de dólares e agora vai desvalorizar a moeda, provavelmente com bastante força. E para o Brasil não é bom que a Argentina, que tem um governo progressista, mergulhe no buraco. Mas a situação na Argentina está muito ruim desde 2001, quando houve a crise do Corralito, que confiscou os dólares dos argentinos, porque na Argentina você pode ter conta corrente em dólar. Então houve uma espécie de plano Collor na Argentina em 2001, e de lá para cá o país nunca mais se recuperou, e tudo teve origem inclusive no governo do Carlos Menem, com o seu plano Cavalo, mas isso é outra história. E o MST elogia o ministro da Agricultura, e dirigentes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra elogiaram a atuação dele, mesmo depois de críticas dele ao MST. Lideranças nacionais do MST elogiaram o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, e isso é um bom sinal, pelo menos existe uma sinalização de conversa. E Lula, no Dia do Trabalhador, atacou os juros altos e, na verdade, o Lula parece já ter perdido a paciência com o bolsonarista que comanda o Banco Central, o Bob Neto, né, Roberto Campos Neto,
E, na verdade, se ele mantiver o juro alto ou fizer qualquer outra gracinha até pior, a coisa vai pesar para o lado dele. O governo vai perder a paciência e vai trabalhar para tirá-lo do Banco Central. E o Facebook está aceitando anúncios com fake news sobre escolas, Covid e religião. Realmente as redes sociais precisam, não é, ter uma atuação mais contundente contra fake news. Não é possível que se aceite que uma rede social permita que você vá lá mentir sobre a vacina, por exemplo, não é? Fazer com que as pessoas não se vacinem. As redes sociais têm sim responsabilidade sobre o que está acontecendo no país em termos de notícia falsa, e é preciso achar um mecanismo para parar isso. E bancadas conservadoras e big techs estão contra o PL das fake news, mas também como setores da esquerda, né? Setores da esquerda estão vendo desmonetização dos comunicadores independentes pelo Google, né, etc. Então, realmente, mais uma vez, inclusive há o risco de a votação ocorrer hoje e os conservadores conseguirem barrar, e devem contar com o apoio de parte da esquerda também. E com receio de perder capital político na CPMI, Lula pode acelerar a indicação de Zanin ao STF. Não se sabe o que é que vai acontecer nessa CPI, então é primordial que um ministro do STF como Zanin seja indicado. O Lula, segundo as informações que estão circulando aí, o Lula já teria decidido definitivamente que ele vai ser o novo ministro do STF, e ter um garantista como Zanin no STF é bom para contrabalancear o radicalismo lavajatista que ainda aprisiona gente como Fachin, Fux e Barroso, né, que foram o ponto de apoio de Sérgio Moro no STF, apesar de tudo que o Moro fez de errado. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.